Script de vendas. Como vender com metodologia. Eu já disse em outros vídeos que vender não é talento. Muita gente acha que tem pessoas que nascem com o dom da comunicação e com o dom da venda. Se existe dom ou não, eu não sei. Mas o que eu sei é que para vendas é metodologia. É script, é intencionalidade na hora de vender. Nesse vídeo, eu vou passar para vocês fases do meu script de vendas atual e como que eu uso ele para fechar negócio atrás de negócio aqui na Europa para minha agência e te ajudar a escalar o seu negócio digital. Mas antes de te entregar todo o ouro, eu vou te pedir o seguinte: se inscreve nesse canal e se no final do vídeo o conteúdo for relevante para você, aí você senta o dedo no like, tá bem? Porque isso ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas empreendedoras, visionárias e com sangue no olho como você. Obrigado, tamo junto sobre isso e agora bora lá. Primeiro passo de uma reunião comercial. Isso vai ser talvez uma quebra total de expectativa para você, mas o primeiro passo é você entrar no mood. É você literalmente se preparar previamente para essa reunião de forma energética. É você entrar com a energia certa na reunião. Então, algumas sugestões é você entrar no estado de espírito da reunião. É você mesmo respirar fundo, botar uma música onde você se sinta foda, fazer o Mulher Maravilha aqui, sabe? Fazer esqueci o nome disso, é tipo o movimento da Mulher Maravilha aqui pra você se sentir empoderado e entrar na reunião com o peito cheio, com postura, pra começar bem, com os dois pés na porta da reunião. Então esse é o primeiro passo para uma entrada numa reunião comercial. Agora vamos para a primeira etapa dessa reunião e o que você faz nos 5 primeiros minutos e o que funciona muito para mim é a criação de rapport. Para quem não conhece o conceito de rapport, é você criar empatia, criar conexão com a pessoa. E isso pode ser feito de diversas formas. Pode ser perguntando, de onde a pessoa fala, ou alguma nuance específica da empresa dela que você se identificou muito, fazendo com que ela crie identificação com você, que ela crie. Eu tenho aqui um exemplo básico, como muitas vezes o cliente, o lead, vem aqui de Portugal, pergunto de onde o lead está falando e vamos supor que seja do norte de Portugal. Por vezes uso a estratégia de falar assim, algo como, legal, porque eu também vivo do norte e aqui, as pessoas são super afáveis, super receptivas, eu adoro o norte de Portugal, eu me identifico muito com a cultura daqui e tal, e a pessoa fica toda feliz, porque nada melhor do que elogiar, a cultura da pessoa, o meio dela, o lugar de onde ela veio. Então isso costuma funcionar muito bem, mas pode ser várias outras coisas, só não entra aí em nuances como time de futebol, religião, política, essas coisas que você pode errar feio. Mas em coisas básicas, o que eu recomendo é mesmo você criar rapport através da identificação, através de alguma coisa em comum que você tem ali com o lead. Por isso que é muito importante, antes até mesmo da posição da Mulher Maravilha e entrar no espírito da coisa, você fazer uma pesquisa prévia antes de entrar na reunião, pra você já ter ali gatilhos, possibilidades de usar, por exemplo, para criar rapport, que seria o primeiro fator. Segundo fator, assumir o controle daquela reunião. E o que eu quero dizer com assumir o controle? Eu tenho a estratégia de sempre ditar para o cliente como que funciona a reunião. Então, por exemplo, olha fulano, essa é a nossa reunião estratégica, o processo aqui, a intenção aqui é eu entender o momento A que você tá e o momento B que você quer chegar, e claro, se a gente tem melhor fit para isso, se nós somos a melhor empresa para te ajudar a chegar nesse caminho, mas o ponto aqui da reunião é uma reunião estratégica, onde eu vou entender as nuances do seu negócio e o momento atual do seu negócio. Ponto, você já ditou o teor da reunião. Se o cliente já vier perguntando preço, já vier perguntando coisas que não são daquele momento da reunião, você simplesmente vai fazer esse alinhamento de expectativa, falando, olha, antes de mais nada, eu quero entender melhor do seu negócio, do seu ecossistema e do momento do seu negócio para poder sim te dar um feedback mais apurado a nível de preço, tudo isso. Então é muito importante que você faça esse alinhamento, esse controle, que você tome as rédeas da reunião. Terceiro ponto e um dos mais importantes é entender o motivador, entender o porquê por trás daquele cliente, porque depois isso vai te ajudar a construir uma linha condutora nesse script de vendas. Então, o que é esse entender o porquê? Por exemplo, por que ele começou a marca, ok? Por que ele está onde ele está? Qual é a intenção dele com a marca? Qual é a intenção dele com o negócio? Tudo isso vai para uma parte, vai para um momento de discussão que ele passa a ser muitas vezes até menos tangível, menos sobre negócio e mais sobre uma conversa pessoal, sobre o momento pessoal do empreendedor que está do outro lado da tela. Isso pode ser brutal também para você reforçar aquele rapport, para você criar ainda mais conexão e tá no momento, e tá na mesma página que o cliente. Então, não esqueça desse ponto que é um dos mais importantes, entender o motivador por trás, entender o porquê por trás do negócio do cliente. Depois de entendido o porquê, você vai entender a situação atual do negócio. Então, começar a entender alguns números, o momento atual, quanto que ele investe, por exemplo, no tráfego, quando a gente vende muito a parte de performance, então entender como vai o tráfego dele, o momento atual, de todas as estratégias que ele está usando, o que está dando certo, o que não está. Então, em geral, esse ponto é literalmente entender o momento do cliente, entender esse momento atual, esse ponto A do cliente. Esse próximo ponto é você entender agora as
métricas do cliente. E isso é poderoso, porque entender as métricas do cliente muitas vezes é deixar ele desconfortável, é deixar ele fora ali da zona de conforto, da casinha dele, porque a maior parte dos empreendedores, se você ainda não começou a vender o seu serviço em escala, talvez você não saiba, mas a maior parte dos empreendedores não tem a menor noção do momento que eles estão, ok? Ou das métricas do negócio dele. Então é muito importante você puxar por ele aí, puxar essas informações, por causa que vai acontecer duas coisas. Primeiro, que ele vai ter noção que ele precisa realmente de você, que ele não sabe nada do próprio negócio. E segundo, que ele vai te ver como autoridade, porque se você tem essas informações, se você busca essas informações, é porque você sabe o que você está falando. Então informações como CAC, LTV, CPA médio, CPL médio, são, né, no contexto da agência de performance, tem outros contextos, você tem que ir em busca de quais são as métricas que são importantes no seu modelo de negócio, mas realmente questionar isso, porque isso vai dar esses dois pontos principais para você, que é a autoridade, aumentar o nível de consciência do cliente, que ele realmente precisa aprender muito, que tem muita informação que ele tem que buscar, por isso que é matador isso. Agora vem um outro ponto muito importante, que é entender as expectativas do cliente, porque agora você já tem informações de métrica ou não, ou a falta de informação de métrica, você já sabe o ponto A, e agora você vai entender o ponto B do cliente, onde que ele quer chegar e alinhar as expectativas, porque vamos supor que o cliente investe 1.000 euros em tráfego e ele fatura 10 mil e fala que agora quer investir 2 mil e faturar 50 mil. É importante alinhar que é impossível ele multiplicar em 5 vezes o faturamento dele, tendo um orçamento de tráfego que é 50 vezes menor, né? Quase 50 vezes menor, 20 vezes menor do que propriamente aquilo que ele quer alcançar de faturamento, que não faz sentido nenhum prático. No meu caso, na agência de performance, na parte de tráfego pago, em coisas que tem métricas, é muito mais tangível você alinhar essa expectativa. Em outros modelos de negócio não, mas também pode ser usado. Pessoal, uma das coisas que eu faço que tem funcionado muito bem é alinhar a expectativa do cliente para baixo. É nesse momento falar assim, olha, a gente vai estar entrando com uma estratégia de performance, mas a gente tem aí 3 meses para maturar, para entender o que funciona, o que não funciona. Esse período a gente chama de teste e validação, que a gente vai estar entrando no seu ecossistema. A gente não sabe tudo do seu negócio, pelo contrário. Então é muito importante esse alinhamento de expectativa. Se o cliente acha que você vai entrar no negócio dele, como social media, como copy, como, né, agência de comunicação, agência de redes sociais, editora, o que é que seja, vai começar a fazer os primeiros vídeos, ele vai explodir, ele vai viralizar, vai começar a fazer os primeiros anúncios, ele vai explodir, vai viralizar. Cara, ele tá com a expectativa errada. E isso tem que ser alinhado desde o day zero, desde o dia zero. E esse é o momento que você alinha isso, esse é o momento que você joga a expectativa dele pra baixo. Ele vai ver seriedade, profissionalismo e noção de realidade vindo da sua parte. Isso é muito forte. E isso abre espaço, abre a premissa do próximo ponto, que é você criar esse distanciamento. Mostrar pra ele que é um processo. Eu dei o exemplo dos 3 meses iniciais pra entrada no ecossistema dele, pra validar e testar coisas. Mas você pode dar uma dimensão temporal. No meu caso, o que eu faço? Olha, essa primeira fase é de validação, a segunda fase é de otimização, a terceira fase é de escala. Isso tudo tem um escopo de 9 meses. Isso tudo leva tempo para ser construído. Isso é muito importante você trazer para sua reunião comercial, para ele entender que vocês têm muitos frutos para dar junto, mas que o fator tempo é totalmente necessário para maturar todas as estratégias e ir evoluindo todas as estratégias que estão sendo implementadas. Um próximo ponto é você trazer a falha para o jogo, ou seja, mostrar para o cliente que ele está falhando em certos processos e que ele precisa evoluir isso para você conseguir entregar o melhor output para ele. Por isso, a importância de você saber esse ponto A dele, você saber o que ele faz hoje, porque você pode identificar também onde ele está falhando para não ter resultado, ok? Então, por exemplo, numa loja online onde a gente trabalha performance, se o cliente trabalha pouco conteúdo, se o cliente investe pouco em estoque, se ele investe pouco no próprio tráfego, ele não consegue sair dali, ele não consegue escalar. Então, você tem que alinhar com ele, assumir que a atual estratégia dele está falha e que ele tem que fazer coisas diferentes, ele espera resultados diferentes e que você vai ajudar ele nesse percurso de inovar, de testar novas coisas e trazer um profissionalismo diferente para a estrutura dele. Então isso também é muito importante. Próximo ponto é o compromisso emocional. É você trazer também para a mesa essa visão de que é um trabalho conjunto, de que você precisa dele para implementar isso. Isso eu tenho certeza, né? Não tem uma área que não dependa disso. Se você trabalha com audiovisual, você precisa do cliente para produzir os vídeos para ele. Você não consegue gravar por ele. Se você trabalha na parte de comunicação, copy, todos esses exemplos que eu já dei, você precisa do input dele para entrar no enquadramento dele. E esse input é constante. A mesma coisa na performance. Eu preciso do material gráfico para produzir criativos. Eu preciso do input dele para entender o negócio dele cada vez mais. Então, esse entendimento de que é um trabalho conjunto é muito importante também dentro do seu script de vendas. E o último ponto, e não menos importante, é o poder do sim. Durante a reunião eu uso muito a frase faz sentido? A pergunta faz sentido? Faz sentido? Porque se eu forço o cliente a dizer sim muitas vezes, quando eu trouxer o preço para a mesa, quando eu trouxer a proposta para a mesa, a tendência é que ele também diga sim, se for o seu cliente ideal. Porque nesse momento também, caso você não tenha qualificado bem no início do processo, o início que eu digo é na própria captação do cliente, nessa reunião, todo esse processo você já vai estar conseguindo qualificar. Então se você tiver a intenção que ele diga sim, traz muitas vezes o faz sentido para a mesa, traz o reforço do que você está falando para ouvir a concordância do cliente, para que no final isso possa também se tornar um sim na hora que você fizer
a proposta. Então, dessa forma, você faz todo o enquadramento para o cliente para em seguida você mostrar como funciona a sua metodologia, tá? Então eu explico, por exemplo, olha, num projeto como o seu, tem sempre um gestor de tráfego, um gestor de projeto, uma pessoa de comunicação envolvida para dimensionar, para estruturar as estratégias de anúncio, implementar. Tudo isso eu digo nesse momento do como funciona e depois quais são os próximos passos. Mas isso é claramente no momento antes de você falar, no momento a seguir de você falar o preço, e em seguida você fala como funciona e você traz toda a sua metodologia para o cliente. Trazer a metodologia, falar o preço e depois explicar quais são os próximos passos para fechar o script com chave de ouro. Ou seja, se você tiver isso implementado, isso como prática, isso como metodologia, você não vai precisar mais do seu dom de vendedor para vender. Você vai precisar seguir um script. Então espero que você tenha gostado, que tenha sido de valor para você. Comece a implementar isso dentro do que é a sua realidade e trazendo aí tópicos práticos em cada parte, coisas que você vai testando. Eu tenho certeza que você vai sentir o resultado. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like então, se inscreve no canal e tamo junto, que é só o começo.